Muito obrigada. E neste momento teremos a palestra Relações Internacionais entre Ciência e Ideologia. Convidamos ao palco o professor Dr. Adriano Gianturco. Faremos agora uma breve apresentação do palestrante. É coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de Minas Gerais, PhD em Teoria Política e Econômica pela Universidade de Gênova, autor do manual A Ciência da Política e do livro O Empreendedorismo, de Israel Kirzner. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, ao Mises, a Hélio, a todos, Thaís, Rafael e todos os demais. E, bom, o tempo é curto, então agradeço a vocês por estar aqui sábado à tarde, com tantos outros compromissos, talvez mais interessantes que minha fala. E hoje eu vou tentar fazer uma fala, trago um tema um pouco mais acadêmico e menos... Onde está? Alguém me ajuda aqui? Um pouco mais acadêmica e menos uma palestra pop, divertida, etc. Eu volto às relações internacionais, hoje coordeno o curso de graduação de Relações Internacionais do IBMEC Minas, que é basicamente meu começo, né? As relações internacionais, a ciência política, que é a grande família das relações internacionais. As relações internacionais é uma subramificação dessa área. E quem aqui é aluno de RI ou estudou esta área, mais ou menos, alguma coisa, alguma afinidade, alguma proximidade? Ok, perfeito, estou vendo as mãos levantadas aqui. Perfeito. Então, estes poucos alunos conhecem talvez melhor esta área, e aí vou introduzir para quem não conhece. Ok, obrigado. E o que acontece? É muito fraca a presença da escola austríaca na área das relações internacionais. Falo no mundo acadêmico mesmo. Tem pouca coisa ou quase nada, na verdade. Poucos autores estão tentando criar uma teoria austríaca das relações internacionais. Acho que já sobre economia foi dito, não sei se tudo, mas muita coisa. Agora, em outras áreas, falta às vezes um pouco de atuação. Então, a maioria existem evidentemente N autores de relações internacionais com N abordagens diferentes, mas, podendo resumir, a maioria as principais escolas das relações internacionais são o realismo, o idealismo, ou chamado liberalismo de forma um pouco menos correta, e o construtivismo. São as três principais escolas desta área. Tem algumas diferenças entre elas, grandes, eles discutem, brigam entre elas, mas tem algumas semelhanças, na verdade, alguns pontos sobre os quais se sobrepõem. E vou introduzir essas escolas e vamos ver qual é o problema dessas escolas de pensamento. O realismo, basicamente, parte da premissa segundo a qual os estados tentam maximizar a própria segurança. A arena internacional é uma arena de anarquia, um sistema anárquico, onde não há monopólio do poder, diferentemente da esfera doméstica, do âmbito nacional doméstico. Na arena internacional há anarquia, logo todos os países, os estados estão soltos, cada um por si só, e todos então estão com medo dos demais que possam atacar, que possam bombardear, que possam invadir o território, logo assumem uma postura defensiva ou até agressiva, mas uma postura em termos de política de potência, militar, e tentam procurar, então, buscar a própria segurança, basicamente em chave militar. E então, nesta chave, nesta visão, o sistema internacional tende ao confronto, à militarização, à escalation de armamento, e todos os países, com medo do outro, tentam, até só por medo e por precaução, se militarizar. É uma perspectiva, então, tendencialmente pessimista, e se você não aceitar, não responder a este incentivo que o sistema internacional te dá, você vai ser um Estado fraco e vai perecer perante os demais. Ao contrário, o idealismo ou liberalismo, chamado das RI, que pouco tem a ver com o liberalismo econômico que nós tratamos, é uma visão um pouco diferente, que tende a pensar que os Estados tendem, sim, a se confrontar às vezes, mas também tendem a cooperar nos organismos internacionais, na ONU, Mercosul, União Europeia, NAFTA, etc., através do direito internacional público, do direito internacional privado, das instituições, das regras e da cooperação.
Então, é uma teoria segundo a qual os Estados, sim, às vezes se confrontam, mas na maioria dos casos, na verdade, entra mais em cooperação. E talvez gera menos notícia, porque exatamente não gera uma guerra. Mas a normalidade do cenário internacional é, na verdade, a cooperação entre os Estados. Às vezes, os Estados cooperam graças a um sistema de organismos internacionais que faz o enforcement, a implementação dos princípios internacionais. Obviamente isso não é perfeito, mas às vezes nem precisa deste enforcement jurídico-político, porque os mesmos Estados têm um incentivo a cooperar, porque afinal é positivo, é benéfico para eles mesmos. Neste sentido, os Estados não visam tanto uma questão de poder, de política de potência, de militarização, mas de segurança, mas mais de bem-estar econômico. E neste sentido, faz sentido realmente cooperar. Nesta perspectiva, para vocês entenderem, colocando isso em prática, por exemplo, com exemplos de hoje em dia, a questão China. China, Ocidente, China, Brasil, China, Estados Unidos. Na perspectiva realista, faz mais sentido confrontar a China num sentido de obstacular a China e seu crescimento, porque em última instância pode vir a significar, representar um perigo em termos de soberania nacional e setores estratégicos, etc. E na outra perspectiva idealista liberal, é melhor, se a China representa um problema, talvez não, mas mesmo assim é melhor cooperar com a China, fazer com que a China entre nos organismos internacionais, como já entrou, por exemplo, na Organização Mundial pelo Comércio, e fazer com que a China vire mais como a gente, basicamente, e influenciar e fazer com que ela coopere, entre na globalização, no capitalismo internacional, etc. Uma forma de moderar esta militarização da China. A terceira visão mais importante é... Aqui não está funcionando. O construtivismo. Existem outras escolas de pensamento chamadas secundárias. O construtivismo, mais que focar na ideia de quais são os fins dos estados, quais são os objetivos, se segurança ou bem-estar econômico, tenta explicar como se formam estes objetivos. Por que um estado visa um objetivo, outro estado visa um objetivo, etc. E, neste sentido, o construtivismo tenta estudar o discurso, os discursos internacionais, os discursos mesmo dados pelos líderes, o discurso, a criação de identidade, de nacionalismo, de sentimento de pertencimento, a identidade nacional, etc. E como a identidade nacional se cria em relação a, por exemplo, no caso do Brasil ou de qualquer outro país, em relação a criar um espírito de comunhão comum entre os brasileiros, mesmo se são muito diferentes do Acre e do Rio Grande do Sul, e em contraposição a outros estados. Por exemplo, a ideia de Ocidente é criticada nesse sentido, uma visão tendencialmente que acaba sendo anti-ocidentalista, qualquer coisa signifique, porque alega que a ideia de Ocidente se constrói em contraposição a um suposto Oriente que, na verdade, não existe muito bem assim, e que, na verdade, é um termo vazio criado pelo mesmo Ocidente para criar mais um inimigo comum, e aí para justificar uma visão segundo a qual o Oriente ou qualquer coisa que esteja fora do Ocidente seja atrasado, que justifique algumas intervenções militares, a exportação da democracia, a exportação dos direitos humanos, a exportação dos nossos, entre aspas, valores para as sociedades da África, do Oriente Médio, do Extremo Oriente, etc. Então, uma visão deste tipo. Existem visões, repito, outras visões minoritárias que desafiam, mas essas são basicamente o mainstream desta área. Mas basicamente existem diferenças, mas todas essas escolas de pensamento concordam sobre um ponto fundamental. O Keohane e o Wendt, que são autores principais mainstream desta área, mostram como, e eles utilizam termos, por exemplo, falam de estados pobres, estados fracos, estados fortes, estados pobres, fracos, periféricos que confrontam estados mais fortes, falam de como estes estados pobres, fracos, periféricos, ao confrontar estados maiores, as potências internacionais, sofrem as repercussões, as sanções postas por estes estados. Kenneth Waltz fala dos estados como pessoas que são inseguras na arena internacional devido à anarquia do sistema internacional, à liberdade do sistema internacional, e que, se querem ter mais segurança, têm que abrir mão de algum grau de liberdade. Este é o chamado dilema da segurança, ou seja, num
sistema anárquico, visto que o sistema internacional é anárquico, nós estamos sempre expostos a ameaças potenciais nucleares, de meio ambiente, de migração, diásporas, de ataques cibernéticos, etc. E se queremos aumentar nossa segurança, nós temos que abrir mão da nossa liberdade. É um dilema, um trade-off inextricável, impossível, segundo estes autores. Isso chega a se compor de forma mais sólida num paper muito famoso do Wendt, que é um dos autores principais, cujo título é exatamente O Estado como Pessoa nas Relações Internacionais. A ideia de todas essas escolas é, a ideia comum, o Estado como ator unitário racional. O que isso significa? Se na economia, até na economia mainstream, o agente econômico é o indivíduo, até na economia mainstream você estuda nas primeiras páginas que o agente é o indivíduo, que ele é racional, tem informação perfeita e tenta maximizar a própria utilidade. Nós, austríacos, criticamos isso, mas não discutimos da importância do agente econômico como indivíduo. Nas relações internacionais, o agente é o Estado, e o Estado como ator unitário racional. É como se, isso significa o que concretamente? Que em âmbito doméstico, num determinado país existem, por exemplo, 200 milhões de pessoas com desejos e interesses diferentes, mas isso gera uma certa dinâmica de cooperação, de competição, de conluio, de brigas, vezes, de minorias organizadas, de lobismo, etc. Mas em âmbito internacional se pressupõe que todo mundo está de acordo sobre quais são os objetivos, os interesses, os desejos e atua em concordância, em consonância para um objetivo único. E este Estado é um ator racional que consegue escolher de forma racional quais são os objetivos do país e, por exemplo, o famoso conceito de interesse nacional. Segundo esta visão, então, não há espaço para o mínimo debate, para uma abordagem de individualismo metodológico e nem, então, para uma visão austríaca que se baseia no individualismo metodológico. Existem, e o problema desta visão é que está nos livros, né, mas se representa pouco a realidade, que a realidade é algo deste tipo, onde nós não temos um Estado como ator unitário racional, mas nós temos uma pluralidade de atores diferentes. Pense, por exemplo, só recentemente, só atualmente, só no Brasil, só em política externa, nós temos como mínimo todos estes atores que em parte têm opiniões diferentes sobre o que fazer, sobre qual o interesse nacional do país. Então, nós temos visões diferentes entre os olavistas e os militares, entre o mesmo chanceler e outras alas do ministério e do governo de forma geral. Estas brigas, estes debates que nós estamos assistindo neste momento se repercutem também na área das relações internacionais. Sobre a questão, por exemplo, na visita nos Estados Unidos, você viu uma certa relação entre os filhos de Bolsonaro, o filho de Bolsonaro e o mesmo chanceler. No encontro final entre os presidentes na sala oval, só entrou o filho de Bolsonaro junto com o presidente e não o chanceler. Isso gerou alguns descontentamentos internamente ao governo. No caso de Israel, das relações Brasil-Israel, por exemplo, você viu como, na verdade, o governo está dividido, porque uma ala do governo queria mudar a sede da embaixada, outra ala do governo não queria, então, afinal, se recuou por pressões internas ao mesmo governo. Não só ao mesmo Estado, ao mesmo país, mas ao mesmo governo. Então, na verdade, o que você tem é uma pluralidade de atores. Então, aqui nós temos uma teoria em todos os livros, não só no Brasil, no mundo inteiro, que simplesmente não representa realidade nenhuma, porque a realidade é representada por uma pluralidade de atores diferentes que às vezes discordam sobre qual o interesse nacional do país. Para nem falar de como mudou a atuação do Estado, do governo, dos governos precedentes até agora. Ou seja, nós tivemos uma guinada repentina e drástica, estávamos aliados, tínhamos uma política de alinhamento a Bolívia, Venezuela, Cuba, lembro a todo mundo a foto e as alianças com Maduro, com Chávez antes, e com Castro e com Ahmadinejad, na época do Lula. Eu brinco sempre falando que faltava só o Darth Vader para completar o eixo do mal.
e ora tivemos uma guinada filo-ocidental, uma normalização das relações internacionais da política externa brasileira. Está sendo feito perfeitamente? Não, claro, como nunca é, mas está mudando. Então, não há um acordo sobre qual é o interesse nacional. E aí, eu tento criar uma abordagem alternativa, que em parte existe, em parte não, mas é muito minoritária nas relações internacionais. Uma abordagem de individualismo metodológico, que é a base de qualquer abordagem liberal e de qualquer abordagem austríaca a qualquer disciplina. Então, vamos utilizar alguns autores que utilizam isso hoje. Carlos Escudé é um autor longe de ser liberal, mas ele tem um artigo, um paper fantástico, muito bom, sugiro a leitura, que se intitula exatamente As Falácias Antropomórficas das Relações Internacionais, onde ele mostra como nos discursos estão presentes termos, conceitos que carregam um significado importante, que levam as pessoas a pensar de alguma forma. Ele mostra como nos discursos nas relações internacionais se fala sempre de estados fortes, estados fracos, estados que sofrem, estados honrados, estados humilhados, o orgulho nacional, a glória, estados humilhados, glorificados, como o Estado ama seus filhos, suas crianças, que o Estado respira algo, que o Estado tem uma alma, que as províncias daquele país, ou no caso aqui os estados, né, ou as regiões, são províncias irmãs, nossos irmãos, a nossa província irmã, a nossa região irmã do norte, do sul, etc. Como as perdas territoriais, quando o Estado perde parte do território, são representadas no discurso como se fosse perdemos uma perna do nosso país, a cabeça do nosso país, o coração do nosso país, representando numa representação orgânica, física mesmo. E ele mostra como, afinal, todas estas falácias antropomórficas, estas semelhanças antropomórficas, na verdade, carregam consigo um viés totalitário. Porque, ao pensar desta forma, nós atribuímos ao Estado as mesmas características dos indivíduos. E aí acabamos pensando que seja normal que o Estado procure segurança, que procure poder. E acabamos nos sentindo representados pelo Leviatã como se fosse nós, eu, individualmente, cada um de nós. Então, nesse sentido, quando nós assumimos este ponto de vista, acabamos não notando, por exemplo, que o tal conceito de soberania nacional nada mais é, na verdade, que soberania estatal, que não significa nada mais do que uma desculpa para, na verdade, justificar que o Estado mantenha o monopólio da empresa estatal naquele momento com a desculpa de setor estratégico, de interesse nacional e de soberania nacional. Quando soberania nacional não significa a soberania das pessoas, dos indivíduos, mas simplesmente do Estado em cima daquela pessoa. Lembro, por exemplo, a todos como alguns anos atrás, durante o governo Dilma, teve um escândalo quando a Dilma, pouco antes de viajar para os Estados Unidos, se descobriu que algumas agências americanas espionavam as contas dos brasileiros, inclusive do presidente da República, então da Dilma. Todo mundo ficou indignado, as relações Brasil e Estados Unidos ficaram um pouco abaladas, mas sendo que ela estava quase viajando para lá, não se levou adiante nenhuma decisão de política externa, ela continuou a viagem, mas todo mundo ficou indignado porque a presidente estava sendo espionada pelo Estado americano. Ninguém fica indignado se o mesmo Estado espiona, como espiona de fato, de verdade, hoje, como todos os outros, nós, súditos, o dia inteiro, todos os dias. As pessoas ficam indignadas se um governante de um Estado em outro país está espionando o outro governante de outro país, porque estão se identificando com aquele governante. Eles se indignam se o outro governante de outro país os espiona e não se são espionados por um governante que tem o mesmo carimbo no passaporte. Que as pessoas atribuem implicitamente, sem notar, um certo valor a este critério de nacionalidade, não notando que, no final das contas, é exatamente a mesma coisa, não muda nada. Então, todas essas ideias de orgulho nacional, glória, grandeza do país, etc., afinal, acabam justificando o quê? Mais estatismo, mais intervenção. Deixo pensar a todos, por exemplo, como nesta área,
quase a totalidade dos artigos científicos desta área, de todas as revistas, de todas as conferências, todas as palestras e todas as entrevistas dos meus colegas desta área, sempre tem como ideal e como objetivo máximo que é a famosa inserção do Brasil no cenário internacional. Um país que é o segundo país mais protecionista do mundo, onde a população é intencionalmente isolada e ilhada do cenário internacional, da comunidade internacional, mas o que eles querem dizer não é a inserção da população no cenário internacional, que seria a abertura comercial. Eles querem dizer o ilhamento e isolamento da população, dos súditos, e a inserção internacional do Estado ao nível militar, político e não ao nível econômico da população. E isso é facilitado exatamente por este motivo. As pessoas aqui querem a grandeza do Estado brasileiro, às vezes até às custas da própria riqueza individual das pessoas. Exatamente porque almejam, visam a grandeza do Estado. Aí existem alguns poucos outros autores, alguns até relevantes, famosos, como Rosenau, que usam, na verdade, algumas variáveis individuais e que mostram, olha, não é só variáveis coletivas, macroestatais que importam, internacionais que importam. Então, Rosenau, que é um autor importante nesta área, ele fala como nas relações internacionais importam 3 dimensões. A dimensão individual, com os indivíduos, cidadãos, eleitores, políticos, burocratas, diplomatas, ministros, empresários, o ministro das Relações Exteriores e, afinal, o presidente, que toma as decisões de fato, influenciados, evidentemente, pelas pessoas, pela opinião pública. Mas existe também a dimensão macropolítica estrutural, ou seja, aquela de um país, aquela dos países da arena internacional, ou seja, se hoje nós vivemos numa... se antes estávamos num cenário internacional no qual tinha Guerra Fria, isso influenciava as relações internacionais de alguma forma. Se hoje não tem mais, isso influencia as relações de outra forma. Se hoje tem uma preponderância do mundo muçulmano, árabe, ou a China como potência ascendente, isso influencia as relações internacionais também. E as decisões internas também, a dimensão relacional, que é basicamente as relações entre os países neste determinado ambiente internacional, mas ele não descarta a dimensão individual. Então você tem 3 dimensões, talvez concêntricas, mas onde as 3 importam e não dá para descartar a dimensão individual. Nós temos depois Snyder, que é outro autor também relevante, importante da ZRI, mas quando fala de incentivos individuais, de individualismo metodológico, essa parte é basicamente menos considerada que o resto. Então ele mostra como os tomadores de decisão na política externa, afinal, não são os cidadãos súditos, mas são algumas pessoas específicas. O chanceler, o presidente, o gabinete, os conselheiros, os diplomatas, a equipe técnica, etc. E, neste sentido, tem vários incentivos que eles sofrem, aos quais reagem de uma certa forma. Os incentivos subjetivos, internos ao próprio indivíduo, que dizem a respeito das próprias percepções da própria visão de mundo, até das próprias características psicológicas. Os indivíduos sociais, aqueles que provêm do país, basicamente, o que a opinião pública pensa, o que a opinião pública coloca em jogo, o que demanda dos funcionários públicos. Os incentivos internacionais e burocráticos, aqueles que vêm da própria estrutura burocrática do Estado. Da diferença do Itamaraty em comparação a outra estrutura deste tipo em outros países, do próprio cargo, como as pessoas, com base no cargo que ocupam, são incentivados a propor uma certa proposta ou outra. Depois nós temos... Então, neste sentido... acho que pulei. Ok. Neste sentido, em termos de política externa, os tomadores de decisão são agentes racionais com a racionalidade imperfeita que tendem a maximizar os fins e a economizar os meios, pois o conhecimento, na verdade, é difuso, nem eles conhecem perfeitamente todas as questões, tem uma parte do conhecimento técnico que, obviamente, enquanto especialistas, eles detêm e os leigos, obviamente, não detêm, mas, obviamente, eles não conseguem conhecer tudo e concentrar todas as informações numa gaveta lá no Itamaraty, em Brasília, etc. Eles têm que tomar decisões rápidas em um clima de incerteza, em um sistema de estresse complicado, onde as percepções são subjetivas.
os fatos são interpretados de formas diferentes, nem todo mundo está observando os mesmos fatos, porque eles interpretam de forma diferente, então por isso há opiniões diferentes, por exemplo. Fatores ideológicos podem, por exemplo, influenciar a percepção das pessoas, ou seja, todos nós estamos de um lado observando o mesmo filme, mas ao mesmo tempo temos percepções diferentes. Basta pensar, por exemplo, a briga, entre aspas, entre globalistas e antiglobalistas, para quem concorda com essa concepção, ou seja, nós estamos vendo uma certa atuação da ONU, dos organismos internacionais, e alguns consideram que aquilo seja uma intervenção, uma ingerência grande demais, exagerada, indevida, e chegam a chamar isso de globalismo. Outros acham que globalismo não existe, ou que é até uma teoria do complô. Então, isso, obviamente, dependendo da sua interpretação, você vai fazer propostas de política externa diferente, e, em parte, é uma visão ideológica, no sentido neutro do termo. Okay? E mais pessoas e mais variáveis estão envolvidas, e mais aumenta a complexidade disso aqui. Afinal, qual a grande lição de tudo isso? Que, na verdade, o conceito de interesse nacional não é um conceito unívoco. Claro, não há um consenso sobre o que é o interesse nacional. Qual o interesse nacional do Brasil, da França, da Alemanha, etc. Há, no mínimo, opiniões diferentes sobre qual o interesse nacional. Descartando, deixando de lado, depois, interesses individuais colocados no meio, fingindo que sejam interesses nacionais. As variáveis, então, a ser consideradas não são só as variáveis sistêmicas, ambientais, internacionais, macro, mas são também as variáveis individuais, as variáveis de cargo. O fato de você ocupar uma certa função faz com que você seja incentivado a falar sua opinião, não, para manter seu cargo. O fato que você tenha alguns colegas que pensem de uma certa forma ou de outra, similar ou diferente de você, incentivam não a você expor suas opiniões. Existem vários estudos sobre a condução da política externa dos presidentes americanos, que obviamente é superpotência, então é mais estudada, que mostra como o estilo pessoal dos presidentes impacta, se eles escutam mais os conselheiros ou não, por exemplo. Okay? E aí, vou pular algumas coisas aqui. Os mesmos cônjuges Prout, eu sei falar o termo cônjuges, também acho complicado, não sei pronunciar tão bem, mas sei falar. Eles mostram como dentro do Estado você tem recursos limitados, você não tem às vezes como fazer uma pesquisa e descobrir e ter algumas informações, então tem que tomar decisões em um clima de incerteza, de estresse, com recursos limitados, com informações limitadas, e essas questões até burocráticas acabam influenciando a opinião dos mesmos conselheiros dos tomadores de decisão e, afinal, do tomador de decisão, que seria o presidente, ou o chanceler, ou o ministro do exterior. A Margaret Herman, por exemplo, ela fez um estudo interessante sobre vários chefes de Estado e de governo de vários países, que mostra como a experiência, se o presidente ou o primeiro-ministro tem uma experiência nas relações internacionais ou não, isso impacta na condução da política externa dele. O estilo político de cada um impacta. Nem falar, por exemplo, atualmente o Trump, certo ou não que seja, como ele atua, como ele conduz a política externa, mas certamente o estilo dele impacta, e se tivesse sido a Hillary Clinton, a política externa americana teria sido diferente, então não dá para descartar a componente individual. A socialização política, a visão política, como foi socializado o sujeito, o indivíduo ao longo da própria vida, e qual a visão de mundo dele. O que ele acha sobre a economia, as relações internacionais, a China, o mundo muçulmano, etc. Tudo isso importa. Robert Jervis, outro autor que menciona algumas questões individuais também, ele mostra como, na verdade, as pessoas têm, às vezes, percepções erradas dos fenômenos que acontecem. Então, por exemplo, hoje está tendo uma escalation entre as relações militares entre Estados Unidos e Irã no mundo, e se você percebe que aquilo é uma ameaça à soberania nacional ou não, se você percebe que está tendo uma intenção militar por trás ou não, isso vai moldar diferentemente, vai incentivar diferentemente sua resposta àquele tipo de ação. Cito, por exemplo, crenças preexistentes, obviamente, do ator, do presidente, do ministro das Relações Internacionais, e wishful thinking, né, a ideia de esperar alguma coisa, mesmo se é um desejo que, na verdade, não tem muita expectativa de se concretizar de verdade, vai moldar o comportamento dos indivíduos. Então, acontece
Pense, por exemplo, atualmente ao caso emblemático da empresa chinesa de telefonia de 5G, Huawei. Existe basicamente uma briga, porque por um lado os americanos falam que por trás da Huawei tem o governo chinês, e é um governo totalitário, a partido único, comunista. Eles passam informações ao governo. Logo, com essa justificativa, certo ou errado que seja, os Estados Unidos falam para limitar a concorrência ao Huawei, proibir o acesso do Huawei nos leilões internacionais, estão pressionando outros países ocidentais a não aceitar o Huawei. Ao contrário, se você ver a Huawei como uma empresa normal, como as demais, você vai tender a comercializar normalmente, tranquilamente com esta empresa. Isso, obviamente, dependendo da sua interpretação, vai mudar a sua política externa de fato. Isso, de alguma forma, impacta, por exemplo, até aqui no Brasil. O governo Bolsonaro tem uma visão mais negativa da China do que o governo precedente, de que outros governos, por exemplo. Ok? Então, para terminar, acho que estou no tempo. As relações internacionais hoje, infelizmente, precisam ser refundadas. A teoria das relações internacionais é fortemente, se não eminentemente, coletivista. Não há espaço para chegar em posições, em posicionamentos, em propostas mais alinhadas com nossas ideias, com escolas, etc., se antes não se pensa numa refundação nas bases do individualismo metodológico. Todas as vertentes liberais, e especialmente a escola austríaca, leva muito a sério o individualismo metodológico. A ação humana de Mises gasta páginas e páginas iniciais focando exatamente no individualismo metodológico. Na verdade, nós temos as posições que temos lá no diagnóstico, na parte prescritiva do que fazer, porque partimos de uma visão, de uma perspectiva de individualismo metodológico. E isso pode ler muito bem, pode nos ajudar a ler, na verdade, muito melhor de como se faz atualmente as relações internacionais também. Então, quais ensinamentos nós podemos derivar e aplicar do individualismo metodológico às relações internacionais? Primeiro, o Estado em si não existe. O Estado é um conjunto de atores individuais que têm interesses, desejos diferentes. O Estado em si não tem desejos, o Estado não tem interesses, o Estado não age. Quem age, quem tem interesses e desejos são os indivíduos. Estes indivíduos podem ser bem-intencionados ou mal-intencionados, corruptos e corruptíveis ou incorruptíveis, mais ou menos competentes, e as ações agregadas deles, quando estão no Estado e têm poder lá de decisão, vão moldar as decisões finais agregadas que vão se sobrepor às decisões de toda a população, de 200 milhões de pessoas. A racionalidade é limitada dessas pessoas. Eles não têm conhecimento perfeito. Eles não têm informações perfeitas. Eles agem, tomam as decisões num ambiente imperfeito. O mundo está perenemente, eternamente em desequilíbrio, assim como a economia, também a sociedade, a política e também as relações internacionais. O interesse nacional não existe, é um conceito não unívoco, sobre o qual, no mínimo, não há nenhum consenso. Cada um de nós acha, um lado acha que o interesse nacional é se aliar a Cuba, Bolívia, Venezuela, Ahmadinejad, e outro lado acha que é se aliar aos Estados Unidos e à Europa. Entre estes dois grandes conjuntos, tem as pessoas que são bem-intencionadas e que acreditam nisso sinceramente, e tem outros que colocam no meio interesses individuais. Mesmo os bem-intencionados, não há como demonstrar cientificamente, empiricamente, qual seja o tal de interesse nacional. Afinal, o interesse nacional nada mais é do que um slogan político eleitoral para falar que a minha opinião, o meu interesse coincide com o interesse de todo mundo. E que acaba sendo utilizado como mera justificativa em termos eleitorais políticos. Hoje, o que nós estamos assistindo, na verdade, é isso. Ou seja, nós temos um governo que está atuando numa certa direção, algumas pessoas concordam, outras não concordam, e isso demonstra exatamente que não há consenso nas relações internacionais sobre qual é o interesse nacional, não só em economia, mas também em política externa nestas áreas. Não há como. Isso é que demonstra que a leitura mainstream das relações internacionais é feita de forma equivocada, e que o coletivismo metodológico gera uma posição de política de potência, de militarização, um viés totalitário que dá prioridade aos interesses do Estado, do Leviatã
e da elite política em cima dos interesses da população, dos indivíduos e da economia. Obrigado. Muito obrigada. E agora convidamos ao palco a moderadora, coordenadora de cursos do Instituto Mises Brasil, Thaís Batista, para realizar a moderação das perguntas. Oi? Muito obrigada, Adriana. Depois eu pego. Esse painel é bastante especial para mim, porque eu formei em Relações Internacionais no IBMEC, e eu sou uma das poucas internacionalistas que eu tive a sorte de conhecer a Escola Austríaca em Individualismo Metodológico na graduação, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum nos cursos de Relações Internacionais no Brasil, exatamente por todo esse histórico de fundação da ciência baseada no coletivismo metodológico. E tem alguns pesquisadores, como o Marcos Troirro, que analisa bastante a globalização e a desglobalização. E uma das teorias dele é que o mundo está se tornando menos globalizado. Você acha que a primeira parte da pergunta é se você também concorda ou discorda sobre isso? E a segunda é, se isso está acontecendo de verdade, seria uma oportunidade para crescer as pesquisas sobre individualismo metodológico e talvez a aplicação da teoria de escolha pública nos estudos de relações internacionais para tornar essa vertente da ciência mais forte? Eu tendo a concordar com ele. Eu sou otimista até agora, mas sobre o futuro das relações internacionais não sou tão otimista assim, mais, pelo menos. Tem algumas coisas que me preocupam. A guerra comercial com a China me preocupa, a China em si me preocupa, o uso da inteligência artificial que eles fazem me preocupa, a ascendência da China como potência internacional me preocupa. Concordo que está tendo uma desglobalização. Para o Brasil não vai significar muita coisa, porque já estamos fora do mundo globalizado faz muitas décadas, se não séculos. Inclusive, quando os jornalistas me perguntam qual o impacto de... Falo, olha, geralmente nenhum, porque aqui já está isolado mesmo, então o país protecionista não vai mudar nada mesmo, né? Infelizmente. Então, não sei se isso... Duvido que isso possa ter alguma repercussão para a ciência, as relações internacionais como ciência, e se pode fortalecer o individualismo metodológico. Por quê? Porque eles vão continuar com as mesmas, e vai continuar a ser no mínimo, no máximo, uma visão alternativa, secundária. Eles vão continuar com o lero-lero deles, o papo deles, completamente não fundamentado cientificamente. Eles acham que explica alguma coisa, na verdade não explica nada. E os alunos de RI, se continuar com essa abordagem coletivista, não vão entender nada. E isso, atenção, não é só os alunos de RI, né? Vejam como isso está enraizado no país, ainda mais aqui no Brasil. Repito, este exemplo que eu dei da inserção do Brasil no cenário internacional, né? Todo mundo fala isso, de boca para fora. Mas todo mundo implicitamente quer dizer que o Estado tem uma atuação poderosa, importante, etc. O objetivo sempre foi, se alguém lembra, alguns anos atrás estava mais na moda tudo isso aqui, mas que o Brasil tem que ter a vaga na ONU, a Copa do Mundo, para mostrar que somos uma potência, a bomba atômica, sorte que é isso aqui, né? Agora parou, estabelecer aqui, a bomba atômica, ou seja, um país pobre com a bomba atômica, gastando. O Brasil tem pesquisa, tem uma base científica no polo para fazer pesquisa científica, para fazer não sei o que, para depois pegar fogo. Fizeram uma festa e pega fogo no polo, né? Parece piada, mas é verdade, né? Aí você vê a base de Alcântara não quer dar aos americanos porque são estadunidenses, né? Tá lá ociosa e não quer dar, prefere não utilizar aquilo, continuar mais pobre para não dar para os estadunidenses, né? Aí se dá para a Ucrânia e não faz nada, tá ok. Prefere não hospedar turistas americanos, canadenses, australianos, japoneses, turistas ricos,
porque não tem reciprocidade. Ah, mas eles não deixam a gente entrar. Claro, qual é o número de brasileiros que vai para lá com visto de turista e depois fica ilegal? Qual é o número de americanos e japoneses que faz isso? 0. Só algum masoquista, provavelmente, né? Não existe. Tipo eu. Então, assim, por um conceito ideológico abstrato, está disposto a sacrificar o aumento de turismo, aumento de renda do setor turista, um fator material num país pobre. Parece, né, quando, não sei, o Paquistão com a bomba atômica, né, um país pobre com a bomba atômica, um míssil atira num satélite da Índia e a população pobre pra caramba, com uma renda per capita de $200 por ano, aplaude porque o míssil do próprio país abateu um satélite da Índia e eles estão morrendo de fome. Então, isso não faz o menor sentido. As pessoas se identificam. Por que isso? Porque as pessoas se identificam com o Estado na arena internacional. A próxima pergunta é do Alessandro. Ele quer saber se pode ser analisado sobre uma ótica austríaca a atuação do Estado no sistema internacional segundo a visão de Morgenthau. Pode, mas aí não deveria ter, de Morgenthau, mas aí não deveria ter o Estado na frase. Deveria ser dos agentes estatais, que significa o presidente, o ministro, os diplomatas e todos a cascata, até nós, né, públicos, súditos, mas que temos, obviamente, um papel muito mais reduzido respeito a eles, né? Aí pode. Qualquer coisa pode ser interpretada através da escola austríaca. A escola austríaca, a meu ver, obviamente, é a melhor escola de pensamento, então tem a contribuir para qualquer área do conhecimento. Então, se você falar de forma específica sobre, por exemplo, o choque de civilização entre Ocidente e Oriente, e mundo árabe e muçulmano, sim, sabendo que estes dois termos são generalizações que fazem sentido se nós lembramos que são generalizações, como fala mesmo Mises. Mas se nós, no decorrer do discurso, nos esquecemos que é um termo vazio e começamos a pensar que aquilo realmente tem uma substância, aí é o que Mises chama de fábula da comunhão mística. Começamos a atribuir àquele coletivo que não existe características individuais que são aquelas que existem de verdade. Uma pergunta do João é se você acha que a aplicação da metodologia austríaca no estudo da história das relações internacionais, combatendo principalmente o materialismo histórico, seria um bom caminho de pesquisa, de estudos. Acho que, no caso, seria uma revisão histórica utilizando a metodologia austríaca e o individualismo metodológico. Sim, com certeza também. O Stephen Davis, historiador inglês, ele faz isso. É um historiador que usa o individualismo metodológico. Então, dá para fazer. O ponto é, fica melhor? Sim. É mais correto? É mais científico? Sim. Mas é muito mais difícil. Porque, banalmente, simplesmente, é como uma coisa é você olhar de longe e fazer uma descrição muito macro, muito superficial. Outra coisa é utilizar a lupa, o microscópio e querer ver por dentro. Tem que aprofundar muito mais, é mais custoso. Por isso que não é feito. Mas o individualismo, eu ouso dizer o seguinte, o individualismo metodológico é a base do motivo pelo qual todos nós estamos aqui hoje. Okay? E, segunda coisa, o individualismo metodológico não é uma ferramenta científica melhor, é a única ferramenta científica. O coletivismo metodológico não é uma ferramenta científica, é uma ferramenta política, é mera retórica para gerar comunhão, espírito de comunhão e pertencimento. Funciona para você fazer um discurso e falar nós, Ocidente, nós, austríacos, nós, não sei o que, nós, brasileiros. Isso não existe. Ou seja, sim, há alguns fatores que nos agrupam, né, de semelhança, mas há também fatores que nos dividem. Somos diferentes. Então, é isso. Uma outra pergunta, estão querendo saber o que você acha sobre o Mercosul, que vai ser uma boa resposta. E qual deve ser, na sua opinião, o posicionamento futuro em relação ao bloco? Minha opinião sobre o Mercosul é a pior possível. Né? Se pudesse acabar amanhã, seria melhor. Bom, vamos fundamentar isso, porque não é para ganhar aplauso, mas por quê? Vamos lá. Primeiro, o Mercosul se propunha a ser
na teoria linda, né, um bloco comercial, uma área de livre comércio entre os países. De fato, se tornou mais protecionista que a abertura, ao ponto que isso é fato. Tem mais artigos no Estatuto do Mercosul sobre o que não pode ser exportado e importado do que sobre o que pode ser exportado e importado. Okay? Então, isso hoje há isso não é só opinião minha, é bastante mainstream. Há um reconhecimento que sua missão foi desvirtuada, no mínimo. Agora, e foi politizado muito. A conotação ideológica socialista do Mercosul é fortíssima. E me refiro, por exemplo, ao ingresso da Venezuela no Mercosul, feito de forma, no mínimo, discutível, etc. Mas, além de tudo, não só sobre o Mercosul, sobre qualquer bloco chamado bloco comercial, porque o nome oficial é este. Eu sou contra todo e qualquer bloco comercial. Porque blocos comerciais, na verdade, podem representar uma abertura comercial só na mente de um nacionalista, que parte como unidade de análise, talvez implícita, de uma economia nacional fechada. Aí ele interpreta uma abertura regional, um bloco, como abertura. Mas para nós, que enxergamos a economia como o estado natural da economia, é a economia aberta, internacional, então quando você cria um bloco, você está fechando, na verdade, em termos regionais. Então, regionalismo é uma abertura como em comparação ao nacionalismo, mas é um fechamento em relação ao internacionalismo, globalização e cosmopolitanismo. E, não por acaso, para terminar, não é o único bloco comercial que, na verdade, se propunha a abrir e acabou fechando. A mesma União Europeia é a mesma coisa. A ideia era, vamos abrir, livre comércio, etc, blá, blá. Em parte ainda é. Mas depois virou, em parte era também a intenção, quando foi criada, também, sozinhos não vamos conseguir nos opor à China. Somos fracos, temos que nos unir para nos contrapor à China. Então, exatamente de fazer protecionismo. A União Europeia, considerada como um todo, é muito protecionista. Segundo alguns fatores, alguns indicadores, é mais protecionista que o Brasil. Então, o objetivo mesmo explícito da União Europeia é exatamente este. E não há como ser diferente, que seja claro. Porque todo e qualquer bloco, veja, concretamente, a Public Choice faz esta análise da política externa, não sou eu. No momento no qual você cria um bloco, e aí coloca lá diplomatas, burocratas, etc., qual é o incentivo que eles concretamente têm? A fechar, a inventar regrinhas. Regra em cima de regra, e aquilo acaba se fechando. Então é isso que acontece, é inevitável. Se você de verdade quiser abrir, tem um método fantástico, que se chama abertura unilateral. Então, eles não fazem, porque o objetivo deles é exatamente não abrir. Certo, muito obrigada, Adriano. Obrigado.